Então essa é a característica mais forte que nós poderíamos destacar nesse período, né, do Renascimento. Após o Renascimento, esse período, nós estamos tratando dessa virada antropocêntrica. Nós vamos tratar agora do momento do absolutismo. No momento do absolutismo, mesmo estando num período antropocêntrico, nós vamos ter uma necessidade de um argumento teológico para sustentar a necessidade do próprio monarca. Então, nós temos aqui essa visão, né, antropocêntrica que precisa de um respaldo teocêntrico. Por quê? Porque quem é que legitima o rei no poder? A igreja, por meio da vontade de Deus. A igreja, enquanto portadora dessa vontade de Deus, vai legitimar ou não o governante no trono. Então, nós vemos que essa situação do absolutismo, ela se mostra, né, um governo soberano onde o rei, ele absolutamente impera, como o próprio nome absolutismo nos pressupõe. Então nós vemos Luís da França que vai com sua máxima nos dizer que o Estado sou eu. O Estado aqui não tem elementos ontológicos, como nós falávamos no nosso primeiro instante. Não tem povo, não tem território, não tem soberania. O Estado é a própria figura do rei. Então, nós temos uma situação muito específica, porque quem legitima esse rei é a própria igreja. Mas nós vimos que isso não foi sempre, isso existiu uma mutação a partir também da figura de Henrique VIII. Henrique VIII. E com Henrique VIII houve essa mudança no momento em que ele rompe com a própria igreja e ele se coloca agora como chefe do Estado e também chefe da sua própria religião. Então nós vimos que existiu essa guerra que durou 30 anos, que foi a Guerra dos 30 anos. Vimos essa perspectiva e surge uma necessidade de um teórico que ele tenta encontrar. Nós falamos na paz, no Tratado de Westfália, que teve essa grande característica de direito internacional. Nós vimos uma necessidade de um teórico que criou o que nós chamamos de laicidade. O que é laicidade? Nós estamos diante de um país laico. O Brasil hoje é um Estado laico. O que significa um Estado laico? Um Estado laico significa uma religião que não tem religião. Um Estado que não tem religião. Não, é um Estado que não tem religião oficial. No entanto, ele protege e salvaguarda toda e qualquer religião e suas liturgias, desde que não sejam contrárias à lei. Então, nós temos a laicidade que não tem uma religião oficial, mas ele permite as religiões. Ele só não possui religião oficial. Religião oficial. Diferentemente se dá no Estado laicista, que muitas vezes existe uma grande confusão entre o Estado laico e o Estado laicista. O Estado laicista é aquele Estado que proíbe a religião. Podemos ainda teorizar o Estado teocrático e o Estado teocrático. O Estado teocrático é aquele Estado no qual a religião interfere diretamente, né, nas suas decisões, né, no seu próprio sistema vigente, no sistema que organiza a sociedade propriamente dita. Por exemplo, quando, por exemplo, uma sociedade que tivesse as normas bíblicas, ou do Corão, ou um estatuto religioso, que venha a ser o mesmo Código Civil, ou o mesmo código que vai ter, na verdade, a carga constitucional, a carga de parâmetro mínimo seria perpassada por essa dimensão teocrática. No caso, a religião interfere diretamente na lei. Então vimos a diferença entre Estado laico, laicista e teocrático. Vale afirmar que o Estado laico, ele foi planejado, ele foi analisado, viabilizado a partir de um estudo de um teórico chamado Jean Bodin, né? O autor que cria toda uma perspectiva acerca da laicidade do Estado, que defende a necessidade do Estado,
Eu costumo brincar, nós estamos aqui em Petrolina, terra do Bodódromo, nós estamos lidando com o autor Jean Bodin, não é Jean Bodin, né? Não é Jean Bodin, Jean Bodin, certo? Um autor francês que vai nos mostrar essa perspectiva, essa busca pelo Estado. Né? Existe ainda uma outra situação que é o Estado confessional. O que é o Estado confessional? É um Estado que tem outras religiões, que tem uma religião oficial, possui religião oficial. O Brasil ele já foi um Estado confessional católico. No entanto, hoje ele se mostra como um Estado laico, mas não laicista. Laicista é aquele Estado que proíbe as religiões. Só permitiria uma religião que fosse oficial pelo próprio Estado. Nós vemos isso hoje, por exemplo, na Coreia do Norte, nós vemos isso, né, na China, onde existe uma necessidade de um Estado, né, que determine o que é considerado uma religião que não seja, né, estatal. E depois nós vemos esse Estado teocrático, onde a religião interfere diretamente na lei, não permitindo a possibilidade de outras religiões, e o Estado confessional, que tem uma religião oficial, mas também não vem a proibir outras religiões. Vale salientar que perto de nós temos a Argentina, que ainda é um Estado confessional católico. A grande maioria dos estados hoje vai tomando mais uma postura laica. Salvo engano, também eu peço até que vocês façam análise dos países que vocês gostam, por exemplo, a Inglaterra. Será que a Inglaterra ainda se mostra como um Estado confessional anglicano? Né? Então, fica aqui a dúvida e até para a gente poder fazer uma discussão. Né? Na nossa próxima, quando nós estivermos em sala de aula, assim que esse corona passar, a gente vai poder também estar trazendo um pouco desses estados, a gente fazendo um pouco dessa discussão. Certo? Então, o Estado laico, teorizado por Jean Bodin, vai fazer com que o Estado não possua religião oficial, mas que salvaguarde e proteja toda e qualquer religião e as suas liturgias, sem interferência do Estado propriamente dito, desde que essas religiões elas não venham a ferir a norma vigente dentro desse próprio Estado. Certo? Então, são características muito interessantes de nós analisarmos e, além delas, nós precisaríamos perpassar também pelo campo do iluminismo. Nós vimos um grande marco teórico que vai ser o iluminismo, um grande marco histórico, né, desde a tomada da Bastilha, onde nós vimos que esse absolutismo ele vem a ruir pela tomada da Bastilha, e vimos, né, uma revolução, a Revolução Francesa. De 1789, que vai trazer perspectivas muito próprias acerca da formulação do Estado, agora um Estado que vai ser perpassado por ideais burgueses, mas esses ideais eles seriam ideais bons, seriam ideais perpassados por, de fato, anseios de igualdade, liberdade, fraternidade, como muito se fala em sala de aula, né? No meu ensino médio, quando se falava, eu achava uma coisa fabulosa, mas isso, de fato, seriam bons ideais? Seriam de fato reais ou seria somente uma forma de conseguir manipular para poder se estruturar um sistema de dominação? Sairíamos da dominação dos absolutistas, dos reis, e entraríamos agora numa outra forma também de dominação, que seria uma dominação burguesa. Certo? Então, quando nós falamos de perspectiva de revolução, quando nós falamos nessa perspectiva, nós precisaríamos analisar um código que marcou imensamente a característica jurídica, né, porque ele consegue também dominar diversos estados, ele consegue fazer um grande sistema, né, consolidando o regime capitalista, né, o instrumento, né, vamos dizer assim, de uniformização jurídica, que vai ser o Código Napoleônico. O Código Napoleônico. O Código Napoleônico ele se mostra de grande valia, de grandes características, né, porque ele vai trazer uma atualidade para o Código Civil, ele vai ter normas de características cíveis que vão ser, inclusive, perpassadas hoje. É muito interessante analisarmos, por exemplo, o direito de vizinhança, o direito de sucessões, vários ramos, o direito de contratos,
até onde nós podemos analisar os contratos, até que ponto os contratos são disponíveis, até que ponto nós temos objetos contratuais que podem ser válidos ou não. Então, vimos essa força desse Código Napoleônico e o quanto ela se mostra relevante. E também dessa perspectiva como um todo, nós precisaríamos analisar a figura do famosíssimo contrato social. E como eu gosto, né, de fazer sempre uma análise teórica, filosófica, histórica, a partir do momento que nós estamos vivenciando, ou de situações doutrinárias do direito, nós vamos precisar analisar a figura específica do contrato. Esqueçamos agora inicialmente esse contrato social, mas analisemos o contrato. Certo? Analisando o contrato, nós vamos tentar compreender um pouquinho melhor o contrato social. Quando nós falamos de contrato, quando nós estudamos em direito civil os contratos, nós precisamos perceber que um contrato ele pode ser de diversas formas, diversas espécies de contrato, diversas características contratuais. Um contrato ele pode ser um contrato tácito ou expresso. Ele pode ser ainda sinalagmático ou unilateral. Ele pode ser ainda de adesão ou paritário. Características do contrato. Poderíamos dizer que um contrato ele se enquadraria nessas situações. O que seria um contrato tácito? O contrato tácito é aquele contrato que é celebrado sem uma grande formalidade de um instrumento contratual. Por exemplo, um termo, né, assinado pelas partes, registrado, com firma reconhecida, por exemplo. Imagina que para uma simples transação do dia a dia, como, por exemplo, ir até a cantina para fazer um lanche, nós não precisaríamos, para poder comprar o lanche, fazer um contrato expresso. Já pensou? Então, esse simples fato de entregar, né, o dinheiro e receber o lanche, nós estaríamos celebrando um contrato tácito, um contrato onde não necessariamente existe um instrumento. Né? O contrato expresso é aquele contrato que existe um instrumento que vem expressar os termos que vão reger aquele acordo, regidos pelo princípio que nós falávamos anteriormente do pacta sunt servanda, que significa o que? O pacto faz a lei entre as partes. O que as partes pactuarem vai ser observado no contrato. Certo? Tanto no contrato tácito é possível falarmos de pacta sunt servanda, bem como no contrato expresso. Quando nós falamos de contrato sinalagmático, o contrato sinalagmático é aquele contrato onde existe uma ação, onde existe uma contraprestação, uma prestação e uma contraprestação. Um exemplo de um contrato sinalagmático seria um contrato que nós celebramos de compra e venda. No momento que eu entrego um carro e faço o recebimento do dinheiro, existe uma prestação. Qual é a prestação? Entrega efetiva do carro. E qual é a contraprestação? O pagamento por este carro. Então, um exemplo no contrato sinalagmático ou bilateral, para ficar mais fácil, mas o termo mais utilizado, né, utilizado pela doutrina, é esse, o termo sinalagmático, que significa, vem do sinalagma. Sinalagma significa justamente isso. Existe uma proporcionalidade, certo? Existe uma prestação e uma contraprestação. Um contrato de compra e venda. Compra e venda. Já um contrato, diferentemente, seria um contrato unilateral. E qual é a característica do contrato unilateral? O contrato unilateral ele não vai ter uma prestação e uma contraprestação, mas simplesmente uma prestação. Por exemplo, um contrato de doação. No momento em que eu decido fazer a doação de minha casa para determinada pessoa, nessa situação está havendo uma prestação. Essa pessoa que está recebendo essa doação, ela não vai ter nenhuma outra contraprestação. Então, nós falamos que existe uma obrigação somente para uma das partes, para a parte doadora. Então, um exemplo, por exemplo, de um contrato unilateral seria um contrato de doação. Certo? Quando nós falamos ainda de teoria dos contratos, nós poderíamos dizer que um contrato ele pode ser de adesão ou paritário. E quando nós estamos diante de um contrato de adesão? O contrato de adesão é aquele contrato
que ele é preparado e a outra parte simplesmente ela vem e adere. Ela não tem possibilidade de estar conferindo, por exemplo, cláusulas. Não, é aquele contrato já prefixo, aquele contrato que muitas vezes nós recebemos em estabelecimentos, às vezes vem com folhinhas amarelas, aquele contrato que nós assinamos, mas nós não fizemos o contrato junto àquela parte que está nos propondo aquele contrato. Então nós só fizemos aderir. Já o contrato paritário, não. Nós nos unimos, as duas partes, imaginemos que nós estamos diante de um contrato sinalagmático, as duas partes elas sentam, elas deliberam esse contrato e a partir da deliberação desse contrato mútuo, nós podemos falar de um contrato paritário. O de adesão ele é feito, ele é confeccionado somente por uma das partes. O contrato paritário não, ele é confeccionado pelas duas partes, pelas partes que estão envolvidas, na verdade, nesse contrato. Certo? Então, vimos essa estrutura. Nenhum contrato ele pode ser tácito, expresso, sinalagmático, unilateral, de adesão ou paritário. Vamos lá. Nós estamos em uma sociedade. Somos povo dentro de um estado, dentro de um território. Certo? Somos. E participamos de um contrato social. Eu posso, por exemplo, diante desse contrato no qual eu sou partícipe, eu faço parte desse contrato. Eu poderia, por exemplo, me esquivar de pagar o meu imposto de renda. Eu poderia me esquivar de pagar o IPVA. Nós passamos, quando começa a virada do ano, essa musiquinha, esse ano eu quero paz no meu coração, já vai dando angústia, porque a gente vai lembrando dos impostos que estão chegando. Mas eu poderia, simplesmente por um ato de liberalidade, um ato potestativo meu, me livrar de pagar esse imposto? Eu poderia dizer, não vou me sujeitar a determinada lei porque eu não a reconheço, eu não faço parte desse contrato? Não, nós somos participantes desse contrato social que rege a nossa vivência enquanto Estado. Esse contrato, ele é um contrato, se nós pudéssemos linkar nessa teoria dos contratos que eu estava falando até agora, eu poderia enquadrar esse contrato no qual eu sou participante como um contrato tácito, um contrato de adesão, um contrato expresso. Existe um contrato expresso entre a minha pessoa e o Estado? Não existe um contrato. Então não seria um contrato expresso, seria um contrato tácito. Eu posso enquadrar esse contrato como um contrato paritário? Existe uma possibilidade de regulamentação onde eu diga as normas que eu quero cumprir nesse contrato, que seria esse contrato tácito? Diretamente, talvez não. Talvez alguns digam, não, professor, é interessante analisar isso, porque nós poderíamos, por exemplo, ver as ações diretas de constitucionalidade. Poderíamos ver também as situações de manifestações populares, a escolha dos nossos governantes. As leis, elas são propostas e elas são feitas pelos nossos representantes. Então, eles sim lá estão criando esse sistema legislativo e ao fazer isso, nós estamos criando as normas que nós estamos nos submetendo nesse contrato. Então é possível analisar dessa forma. Sim, só que muitas vezes nós percebemos que os nossos representantes não são nossos representantes, porque também as próprias pessoas da sociedade, nós cidadãos, não fazemos muitas vezes a análise, nós nem sequer lembramos em quem votamos na última eleição. Então, isso é algo extremamente prejudicial à nossa vivência enquanto Estado, enquanto contrato social. Eu sei quem eu votei nas últimas eleições, eu sei o lado que eu faço essa questão, mas muitas vezes nós percebemos pessoas que fazem questão de se afastarem da política e dizer, não, política não é para mim, eu não participo de nada político, eu sou anti qualquer forma de política, porque política é corrupta, mas nós estamos inseridos na política e o preço da nossa não participação na política, já nos diz Platão, é sermos governados por quem é inferior. Nós precisamos participar da política, sim, porque a política é uma maneira de nós estarmos respondendo e agindo nesse contrato. Mas voltando ainda para esse contrato, não é um contrato que nós vimos, seria um contrato tácito, seria um contrato tácito, não expresso, mas é possível sim discutirmos algumas cláusulas, tentando fazer uma analogia, obviamente que há quem, porque nenhuma analogia ela consegue corresponder adequadamente o nosso anseio, mas seria possível sim percebermos isso. E ainda mais, nós estaríamos diante de um contrato onde existe um sinalagma. Existe uma prestação do Estado para comigo e existe uma contraprestação
minha para o Estado. Por exemplo, a minha carga tributária. Eu preciso estar honrando esses tributos, eu preciso estar me sujeitando a essa figura do Estado, que nós podemos perceber como algo bom ou algo ruim, dependendo do nosso olhar. Né? Os liberais, eles não gostam da dimensão do Estado, acreditam que o Estado, o quanto mínimo, melhor, regulamentando simplesmente o que é mínimo. Né? Quanto menos Estado, melhor. Já, por outro lado, existem aqueles que buscam um Estado supra, um Estado maior, um Estado que regulamente todas as coisas, regulamente a vida do homem por todos os aspectos. Né? Então, nós temos um ideal de pessoas que buscam um Estado maior para também, assim, coibir domínios de burguesia sobre o proletariado, e aí vão ter todo um olhar mais de um cunho marxista sobre. Então vai depender da nossa perspectiva. Se você é mais liberalista, você vai desejar um Estado mínimo, que responda o mínimo possível e venha interferir o mínimo possível na sua vida. Já os outros defendem um Estado supra, um Estado maior, um Estado que venha regulamentar o quanto mais situações possíveis. E aí entram também as questões da discussão acerca das privatizações, tudo isso que nós vamos precisar ir analisando pouco a pouco na nossa disciplina. Bom, só para a gente encerrar aqui, eu trago uma característica muito interessante. Nós vamos analisar esse contrato na nossa próxima aula, a gente vai estar gravando, e vamos ver os autores, né? O Hugo Grosso, Thomas Hobbes, Rousseau e Samuel Pufendorf. E nós vamos passar por esses autores, Samuel Pufendorf, só recapitulando, Samuel Pufendorf, Hugo Grosso, Thomas Hobbes e Rousseau. Vamos passar por esses 4 autores e ver a perspectiva deles especificadamente acerca desse contrato. Mas ainda mais, nós falávamos desse contrato do Pacta Sunt Servanda e eu queria até me questionar vocês e também fazer essa indagação, né? Porque nós vimos que o contrato ele pode ser o contrato de adesão. O contrato de adesão nós vimos que qual é aquele contrato que é pré-estabelecido. Nós somente aderimos ao contrato que já está confeccionado. E muitas vezes assinamos, reconhecemos firma, cumpre todos os requisitos de formalidade desse contrato de adesão. Eu queria perguntar, esse contrato de adesão, ele é válido? Ele é válido, ele cumpre os seus requisitos. Mas imagina que esse contrato ele tenha cláusulas nulas de pleno direito, porque elas contrariam a norma vigente. Se essas cláusulas elas contrariam a norma vigente, nós poderíamos dizer que esse contrato ele é um contrato eivado de nulidade, parcial ou absoluta. Então, ele, embora cumpra os requisitos, nós podemos dizer que ele é pleno, só que existem cláusulas que são anuláveis ou cláusulas que são nulas. Então, vai depender de acordo com a nossa própria necessidade diante do contrato. Então, eu acho engraçado que muitas vezes os contratos hoje, eles podem ser contratos de adesão online. Por exemplo, quando você vai fazer uma compra online, por exemplo, e se coloca lá um quadradinho onde diz eu li e concordo. Bom, eu só consigo seguir para a página seguinte se eu for lá e clicar nesse quadradinho, confirmando lá, nessa lacuna, que concordo com a situação. Mas se eu não concordo, eu não consigo efetivar a compra. É uma condição sine qua non para que eu efetive a compra clicar. Mas se nós estamos diante de uma ilegalidade, de algo que venha a contrariar a norma vigente, eu posso, sim, plenamente, tranquilamente, solicitar o reembolso, solicitar a nulidade desse contrato. Isso acontece bastante com algumas empresas aéreas. Tem algumas empresas que colocam lá, né, numa compra promocional, que vão ser passagens não reembolsáveis, porque são promocionais, não reembolsáveis e não suscetíveis de remarcação. Mas sim, elas podem ser remarcadas, porque nós temos uma própria determinação, nós temos leis específicas, né, de transporte aéreo, de transporte que vão regulamentar. E ainda mais, nós podemos utilizar aqui, nesse parâmetro, o Código de Defesa do Consumidor, que é protecionista, e ver o consumidor como hipossuficiente e vulnerável nas relações. Então, diante disso, é possível sim, plenamente, solicitar que essa condição, embora você tenha concordado, né, contratualmente, num contrato de adesão online, você vai sim poder pleitear, né, o seu reembolso, né, poder voltar à situação originária. Por quê? Porque essa cláusula ela é nula, porque ela contraria a lei vigente. Embora você diga que concorde, ela vai ser tranquilamente anulada. Tá certo? Então a gente vê essa perspectiva contratual e, como falava na nossa próxima aula, se vocês já quiserem
analisando um pouquinho, vamos passar por esses 4 autores, certo? Então, vamos dar uma descansadinha, tomar um cafezinho e vamos dar seguimento às nossas aulas, porque nós precisamos seguir nossa vida.